Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui comigo, gente, levanta a mão aí quem quer ficar jovem para sempre. É ela, a rainha da juventude, é a Cláudia Braga, da Essenciale. E ela vai falar pra gente hoje sobre o gerenciamento do envelhecimento. Claudinha, seja muito bem-vinda. Nós estamos te esperando já há um tempão aqui, porque a gente quer, assim, morrer jovem, igual no formol, assim, sabe? O bom seria não morrer, né? Mas se vamos morrer, então que a gente Então, morra que a gente bela. morra bem jovenzinha, assim. Isso mesmo. Não é assim? Obrigada, amiga, pelo convite. Obrigada a você. Eu sei o tanto que você estuda, que você investe em conhecimento. E o quanto você é pioneira e também, assim, um diferencial muito grande no nosso mercado hoje. Porque tudo que a gente busca hoje de beleza, de rejuvenescimento, não só corporal, mas facial, você está sempre em busca, sempre se associando a profissionais que estão nesse mercado e equipamentos de ponta. A gente sabe que a tua clínica realmente é um diferencial muito grande aqui na nossa região. Então, é uma honra muito grande para nós ter você aqui. Ai, obrigada. Ouvir um feedback desse, né? A gente fala que o santo de casa não faz muito milagre, né? E a gente tem uma amizade de muitos anos já. Você conhece muitas clínicas, frequenta muitos lugares, conhece verdade. muito sobre estética, conhece muito sobre farmácia, sobre ativos, né? E ouvir um feedback desse seu, para mim, é uma honra. Mas é uma verdade, amiga, sabe, Obrigada. né? Obrigada. A gente aqui é muito comprometido com a verdade. Sempre é verdade. Sempre é verdade. Isso mesmo. E aí, como é que é isso? A gente quer chegar num lugar e falar assim, ó, quero sair daqui jovem. E a gente sabe que o rejuvenescimento ou envelhecer requer um gerenciamento, né? Gerenciamento, essa E é a aí, palavra. como é que funciona isso? Essa é a palavra, gerenciamento. Por muitos anos, né, a gente não tinha acesso, a gente não tinha recursos que hoje nós temos disponíveis no mercado da estética, da farmácia, né? A própria cosmetologia está aí mostrando isso, cada vez ativos mais potentes, ativos mais rápidos, de ação mais rápida, né? A gente não tinha acesso a isso. Levando para um outro lado também, a mulher ela não tinha um papel na sociedade como empresária, como influenciadora que nós temos hoje, né? Então, houve uma mudança nessa mentalidade, nesse comportamento, principalmente feminino. Depois nós vamos falar dos homens também, que é muito importante. Em relação a se ver, né? Em relação à longevidade. Então, o que acontecia? As pessoas, elas não se davam conta de como estavam envelhecendo, porque elas tinham coisas mais importantes para tratar. Vamos falar de 100 anos atrás. O que era o papel de uma mulher, né? Ela ficava em casa, cuidava dos filhos, muitas tinham. Vou falar da minha avó, né? Que é lá de 1916 ou 17. Minha avó teve a minha é dessa época também. Minha avó teve 14 filhos, né? O que uma mulher com 14 filhos faz da vida dela? Cuida dos filhos, cuida da casa. Então, ela tinha um papel muito importante na sociedade, ela tinha um papel muito importante na família. Mas aquele era o núcleo dela. Ela não saía pra rua. 50 anos pra cá, a mulher começou a ter uma vida mais social. Mais social. Vamos para 30 anos para cá. A mulher já teve a sua carreira, a mulher já tem a sua independência, a mulher já tem um outro ponto de vista. Quantos filhos nós temos hoje? Cada vez mais tarde. Eu mesma engravidei com 36 anos. A minha mãe me teve com 24, que também já era tardio para a época dela. Teve 4 filhos. Minha irmã teve 2 filhos e eu já estou só no primeiro. E penso em ficar só nesse. Então, olha a mudança, né, no comportamento da mulher. E aí, quando a gente vem para essa mudança de comportamento na sociedade, do que ela fazia, quem ela era, qual que era o objetivo dela, casa, família, para hoje a gente quer ter um filho, um gato, um cachorro, quem sabe, a gente tem uma amiga que tem só gato, né? É verdade. E a gente quer o quê? A gente quer estar aí produzindo, fazendo outras coisas que antes não eram de acesso. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai para essa longevidade, a gente tem que se olhar para o espelho e falar, poxa, vou viver 100 anos, vou viver 80 anos, como que eu quero viver isso, né? Então, voltando para a tua pergunta, antes da gente falar do gerenciamento, né? Vendo todo esse histórico que acontecia, as pessoas esperavam muito tempo para começar a se cuidar. As pessoas pensavam assim, poxa, tô cheia de ruga, tô com muita flacidez. E aí já era tarde, muitas vezes eram tarde. Por quê? Vou lá fazer um lifting. Muitas vezes o lifting não resolve o seu problema. Você já tem perda dérmica, você já tem perda óssea, você já tem perda de qualidade de pele. Você vai lá, vai ficar espichadinha, mas vai continuar sem aquela beleza natural. Ponto.
Vamos falar do gerenciamento. A mulher se deu conta de que ela vai viver mais tempo. Esses dias eu vi uma reportagem, achei muito legal, 1921, e falava assim na capa do jornal: velhinha é atropelada por um ônibus com 42 anos de idade e morre. Gente, 42 anos. Daqui 2 anos eu vou ser velhinha. Então, né? Então, voltando para o ponto do gerenciamento, nós vamos viver mais. Nós com 42 anos não somos mais velhinhas, né? Nós com 60 anos, tá aí Bruna Lombardi para provar, não somos mais vovós, idosinhas. E aí veio a necessidade do gerenciamento. E não, aí... dizem que as pessoas que vão viver 300 anos já nasceu, né? Será? Então, Será que pensa, eu sou uma delas? eu queria ser. Então, com 300 anos... Pensa nesse gerenciamento. Pensa, a gente tem que estar com uma idade... A nossa idade biológica pode ser diferente da idade cronológica, né? Isso aí. Isso aí. Então, esse é o ponto. Vamos viver mais. Estamos num estilo de vida diferente. Estamos com objetivos diferentes na sociedade, né, no mercado de trabalho. Então, veio a necessidade do gerenciamento. Muito bom. Quer que eu já fale do gerenciamento? Pode falar do gerenciamento. Mas acho que uma outra coisa bem importante também, que eu acho que você deve encontrar isso muito lá na tua clínica, né? É essa questão mesmo do gerenciamento do envelhecimento, mas essa questão de você, seja mulher, seja homem, mas a mulher ela é mais ligada nisso, né? Mas de você estar bem com você, né? Uhum. Do impacto que isso tem na autoestima da pessoa, na autoimagem. Sim. E assim, não porque o outro vai dizer, Sim. olha, Cláudia, como que você tá bem, como que você tá jovem. Mas é o fato de você se olhar no espelho e amar aquela pessoa que tá ali. Sim. Então, os impactos emocionais que aquilo traz, né? Sim. A estética, por muitos anos, ela foi vista como algo fútil. Como algo supérfluo, né? E, se eu não me engano, tem 10 anos que a Organização Mundial de Saúde colocou a estética como uma prioridade para a saúde, como um dos pilares para a saúde. E eu que estou na estética há 17 anos e 15 anos com a Essenciale, posso falar, assim, categoricamente, o quanto que a estética influencia no comportamento, nos relacionamentos, isso que eu ia falar, né? Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho. Por quê? Quando você se olha, né, e você olha para aquela pessoa bonita, aquela pessoa que você se acha bonita, não é o que o outro fala realmente. Exato. Não é o que o outro vê, é o que você vê, é o que você se sente. Eu sempre falo para minha equipe, para o meu time, eu falo assim, vocês têm que acordar. Hoje nós vamos transformar a vida de alguém. E quando essa pessoa pisar na nossa clínica, eles têm que olhar pra gente e falar assim, eu quero ter um pouco da autoestima que essa pessoa tem. Então, eu cobro muito isso delas. Eu cobro que elas tenham um cabelo bem arrumado, eu cobro que com certeza elas vão estar assistindo, elas devem estar comentando. Eu cobro que elas tenham um cabelo arrumado, eu cobro que elas estejam maquiadas. Poxa, Cláudia, mas por que a maquiagem? Porque a maquiagem desenha o nosso rosto. Porque a maquiagem pinta a nossa beleza. Isso é claro, toda mulher com a cara lavada e uma mulher com a cara maquiada, qual que é a diferença? É gigante, né? Um cabelo escovado, um acessório, deixa a gente mais bonita. Quando a gente vem para a parte da estética do rosto, principalmente, que é o que hoje muito chamativa, a questão da harmonização, você se olha, não importa se você tem 40, 50 ou 60, eu brinco, a gente não vai voltar a você ter 40 anos, a gente não vai fazer você de 80 ter 30 anos, isso não existe. Isso nem é beleza, né? Não, isso não existe. Exatamente. Isso, quem faz isso é um fanfarrão. Quem fala, eu vou devolver. Não, mas você tem que ter 60 anos e se sentir linda aos 60. Exatamente. Você tem que ter estar na sua melhor fase. Exatamente. Somos no melhor que eu posso com 60 anos, exatamente. Né? E eu quero usar essa questão da dor, sabe? Que você falou. Então, eu tenho autoridade para falar, porque dentro do consultório eu ouço isso. E é uma coisa que mexe muito comigo. Às vezes os clientes falam assim para mim. Semana passada atendi uma cliente, ela falou assim para mim, você pode, eu olhando para ela, magra como você, pequenininha, ela tava com um moletom bem jovem, 20 e poucos anos, recém-casada. Ela falou assim para mim, você vai me achar fútil e você vai achar que eu sou desequilibrada. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu tenho algumas coisas que me incomodam no corpo. Eu não uso regata porque meu braço é gordinho. Eu não coloco um top porque minha barriga é gordinha. E as minhas amigas, até o meu marido, eles querem me incentivar e eles falam pra mim assim, ai, para de besteira, fulana, nem é tanto assim. Eu falei pra ela assim, e a linguagem que eu uso pra todos os meus clientes, eu falei assim, ó, não é a minha dor.
é a sua dor. E eu tô aqui não pra te julgar, não pra dizer o que você é certo, o que é errado pra você. Eu tô aqui pra resolver a sua dor. Exatamente. Quando ela tirou a roupa, realmente, um pouquinho de gordura, mas é a dor dela. Claro. Não é a minha. É como ela se olha e ela não se gosta. Ano passado, eu tratei uma cliente de 80 anos. 80 anos. Chegou na clínica vindo de vários tratamentos que prometiam devolver 30 anos para ela, né? Oh, meu Deus. 80 anos, um espírito extremamente elevado, extremamente brincalhona, fala um monte de palavrão, assim, brincalhona demais. Estilo Dercy. Estilo Dercy. Nossa, Dercy, acho que prima, irmã gêmea, nem prima não dá pra chamar. E quando ela chegou a mim, essa foi a reclamação dela. Ela falou assim, ó, eu quero voltar a me olhar e a ter felicidade. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento, de um segundo casamento, ela era viúva. E toda a dor do relacionamento, toda aquela dor que ela estava passando, ela transferiu para a parte da estética, né? Então, ela achava que ela tinha sido abandonada, que ela tinha sido trocada, que ela tinha sido traída por causa da estética. Olha quanto que isso mexe. Você vê, né? Nós que vivemos alguns relacionamentos, a gente sabe que não é esse o ponto. Mas Claro. olha como que a estética influencia no modo que a pessoa se vê. E aí eu falei pra ela, olha, 30 anos, o que você pensa? Ah, não, eu quero me olhar mais jovem. Ela tinha sido aeromoça. Então, ela tinha toda aquela vida áurea, né? De andar de salto alto, maquiagem, muito maquiada. Ela é da época que a aviação era um luxo e glamour. E ela falou assim, eu sempre andei assim. E hoje eu olho pra mim e não me reconheço. 80 anos, coisa mais linda do mundo. Né? Por quê? Porque não tem idade pra você se sentir bem, não tem idade pra você querer estar melhor, não tem idade pra você olhar pra você e falar assim, poxa, eu quero estar melhor, eu quero me olhar e me aceitar melhor. Voltar a 30 anos, a gente não vai conseguir, não temos mais essa estrutura de pele, não temos como fazer esse tipo de situação. Mas eu quero que a minha cliente olhe com 80, com 70, com 50 e fala, poxa, tô bem pra minha idade, né? Tô bem pra minha idade, esse que é o ponto. Eu tô bem, eu me amo, né? Eu Exatamente. gosto de mim desse jeito. Então, eu vejo que a estética, a PNL fala isso, né? Que uma das formas de você mudar o que tá dentro é mudar o que tá fora, né? Se você não consegue mudar, né, de primeiro, mexendo o que tá dentro, então mude o que tá fora. Muitas vezes nós somos esse trampolim. Exatamente. Muitas vezes. Uma coisa que acontece muito na clínica, né? A gente recebe clientes que 90% dos nossos clientes, eles não querem fazer dieta. Mais 90% eles não querem fazer exercício, né? Eles não se sentem... Todos estão procurando um milagre. Sim. Alguém que me emagreça, alguém que me... né? Alguém que faça por mim o que faça por mim o que eu não tô afim de fazer. Exatamente. Então, assim, 90% do nosso perfil de cliente, ele não quer exercício, ele não quer dieta. Só que quando ele chega pra gente, a gente tem uma conversa muito transparente. A gente fala assim, olha, exatamente o nosso nicho, né? Lipo sem cirurgia, que é o nosso grande diferencial. Associar tecnologias para eliminar a célula de gordura sem passar por uma situação cirúrgica. Sim, um procedimento invasivo. Um procedimento invasivo. E aí, a gente explica pro cliente, olha, por mais que você não queira, por mais que não seja a sua primeira opção, eu preciso te conscientizar que eu tenho um limite para trabalhar no seu corpo. A partir da segunda, terceira sessão, o seu cérebro, que é extremamente inteligente, vai falar o que é que essa doida tá fazendo de novo aí. Né? Já vou me proteger contra ela. Já vou me proteger. Então, assim, o que antes a gente fazia em uma sessão, 50% de eliminar a célula de gordura, na segunda sessão, 35%. Na terceira sessão, vai lá uns 30%. Beleza. Passou disso, o corpo começa a já ficar reativo. Vai produzir novas células, vai ter um metabolismo mais ativo, então não vai deixar, ou seja, mais reativo, não vai deixar essa perda acontecer tão rápido. Então, a gente tem um limite. E aí, eu entro na cabeça do cliente e falo assim, olha, se você quer ter um resultado diferente do que você está tendo hoje, você precisa mudar os teus hábitos. Fazer alguma coisa diferente do que você tem feito hoje. Porque eu vou fazer o meu trabalho. Você querendo ou não, você gostando ou não, a gente vai te dar um resultado. Mas você vai precisar fazer muito mais sessões. Essa quantidade a mais de sessão, o teu corpo não vai responder tão bem. Então, me ajuda na estética, né? Faz exercício, faz alimentação. A gente tem uma Nutri contratada da clínica para dar o suporte para o cliente. E aí, esse trampolim acontece. Ou seja, ele faz a primeira consulta, ele já se sente motivado, ele faz a primeira lipo, quando ele sai da lipo, ele fala assim, caramba, tudo isso eu tive de resultado, então eu vou ter uma inspiração, eu vou ter uma motivação para fazer. E aí é o tal do mudar de dentro, começando por fora, exatamente, né? É mais ou menos por aí. Sim, aí de repente com aquele resultado, a pessoa se empolga, daí ela vai pra academia, daí muda o estilo de vida, deixa determinados hábitos alimentares ruins. Sim, porque muitas vezes o que falta pra
para ela? Falta para ela esse impulso. Uma motivação. Exatamente, porque ela tá lá na academia, um tempão fazendo exercício, um tempão fazendo e não seguindo uma alimentação. Às vezes a cliente fala assim, eu tenho nutricionista. Tá, mas você não vai lá desde quando? Desde dezembro, a gente tá em julho, né? Então, ou seja, a dieta não está sendo feita, o programa alimentar não está sendo seguido. E aí, quando ela vem pra estética, a gente chama ela e fala assim, não, peraí, eu vou te dar um resultado, eu não quero seu dinheiro, eu quero a sua satisfação. Mas você tem que concordar comigo que a tua parte você tem que fazer. Senão você vai ficar aqui fidelizada comigo 2 anos, 3 anos reclamando, porque não vai ter o resultado que você quer. Exatamente. Né? Eu tô lá esvaziando, tirando células, tá enchendo as outras. Qual que vai ser o teu resultado? Né? É uma conta que não vai fechar nunca. E aí esse trampolim acontece, essa mudança acontece. No rosto a mesma coisa. Eu tenho clientes que falam assim pra mim, eu só passo filtro solar pra ir à praia. Pode fazer um meme com a minha cara agora. Cadê o meme? Né? Como? A gente mora num lugar que tem a praia. Ou seja, o sol está da faixa de areia para baixo, o sol da faixa de areia para cá não existe. Não existe. Ou seja, cidades que não tem praia não precisa passar filtro solar. Né? Então, assim, esse é o ponto, então, né? como essa coisa do filtro solar é um hábito mesmo, É um né? hábito, é um hábito. Como tudo na vida da gente né? Sim, exatamente. É o hábito do escovar o dente, é o hábito do tomar o banho, é o hábito de fazer de teu almoçar skincare. todos os dias, é o hábito. Exatamente. E aí, quando a gente fala dessa questão do gerenciamento, esse é o ponto, sabe? A gente tem que mudar a mente do cliente. A gente tem que fazer ele entender o mundo que tá... Esse movimento do mundo, esse movimento que tá acontecendo na estética, na aparência dele, e falar assim, opa, peraí, você quer chegar nos 60 como? Você quer chegar nos 80 como? E se você viver até os 300 como essa pessoa aí? Né? Que diz que já nasceu. Exatamente, mas essa que é a grande pergunta, né? O que é o gerenciamento? Mas assim, mais importante do que isso, eu acho, como fazer? Como fazer isso, O que é o gerenciamento? O gerenciamento, ele é um programa de tratamento de acordo com o estado que você tá, para onde você vai chegar. Então, vamos lá. Eu estou com 18 anos. É um coach da beleza. Praticamente. Eu estou com 18... O coach é assim, né? O estado atual, o estado atual. Desejado. Aí Exato. traça uma reta para chegar lá. Exatamente. E na estética não é diferente, né? Vamos falar do estado desejado. O que a gente quer? A gente quer... Vamos falar do nosso perfil de idade, né? 40 a mais. A gente quer pele firme. Mais. Não, eu só tô no 40, amiga. Você sim, Amigo, eu quis valorizar você. Fica muito quieta. Obrigada. 40 mais, 40 ponto. mais, ponto. Não virou a curva ainda. Então, a gente quer o quê para um perfil de idade nosso, né? A gente quer firmeza de pele, a gente quer qualidade de pele. Como que a gente vai chegar nisso? Então, a gente vai ter que programar. Perdemos quanto de colágeno, né? Quem que vai fazer essa reposição de colágeno? Perdemos quanto de gordura da nossa pele? Como que a gente vai devolver os nossos contornos? E isso tem que ser, sim, programado. Agora, quando a gente fala de gerenciamento, a gente tem que começar cedo, né? A gente tem que começar na adolescência, com certeza. É uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes mamães. A gente sabe que criança, adolescente, eles não têm rotina, eles não gostam de fazer muitas coisas. Eu atendo muitos adolescentes e eles vão obrigados na clínica, sabe? E eu, como já passei por situações de acne, já passei por situações de outras coisas estéticas que na adolescência me incomodaram muito, mas eu não ouvia a minha mãe, eu entendo muito bem como que os adolescentes se sentem, né? Entendo as mães também, porque minha mãe fez esse papel comigo. Quando eu tive acne, minha mãe me levava na dermatologista, eu fazia tratamento, eu lembro que eu dormia com o rosto cheio de argila, acordava às 5 horas da manhã, eu tinha que tomar banho, tirar aquela argila, pegar o ônibus, ir para Itajaí, no São José, que era um caminho enorme, frio, 5 horas da manhã, imagina inverno. Mas eu tinha que fazer, porque minha mãe me obrigava a fazer, não porque eu queria fazer. E eu sou muito grata, porque se ela não tivesse cuidado de mim naquele momento, hoje eu teria cicatrizes horrorosas, né, de acne. Eu já tive que tomar medicação 3 vezes para acne, porque eu tenho uma acne reincidente. Então, a mãe tem um papel importante. Quando a gente fala de adolescência, a gente tem que se preocupar com o que no gerenciamento? A acne, que se não cuidada nesse momento vai gerar uma sequela, vai gerar uma cicatriz que na fase adulta vai sim atrapalhar a sua convivência social, vai sim te deixar com sensação ou com sentimento de inferioridade, porque eu vejo muitas clientes que se sentem assim em relação à cicatriz de acne.
começar ali os hábitos, né? Da mesma maneira que a gente ensina a comer, que a gente ensina a escovar o dente, a tomar banho, começar aqui o skincare. Um sabonete próprio para aquele momento, que é uma pelezinha em transformação e mudança hormonal. Um tônico próprio para adolescente, mais calmante, mais hidratante, filtro solar. Ponto. É só isso que um adolescente precisa usar. E um filtro solar apropriado para a pele dele. Para a né? pele dele. Isso é muito importante falar. Isso é bem mais a tua área do que a minha, né? Mas isso é muito importante. A receita do vizinho não é a receita que serve para você. Exatamente. O que você usa na tua pele 40 mais, não é o que eu uso na minha pele 40. Acabou comigo agora. A minha pele... Tentou consertar, agora acabou comigo. A minha pele extremamente oleosa. Não, e muito menos é que vai usar na pele de um adolescente, Imagina, né? não. Uma pele acneica. Muito comum, assim, compra produto para a família toda, né? Então, assim, uma das maiores incidências de acne é produto errado, inclusive na mulher adulta. E você falou isso, é verdade. Na Europa eles têm esse hábito, principalmente shampoo, né? Tem aqueles litrão pra família toda. Pra família toda, Tem uns hábitos assim. Mas aqui também a gente tem já uns hábitos assim, né? Tem usar uns filtros solar do corpo no rosto, só quando vai à praia. Mas, enfim, gerenciando, né? Então, a gente tem nessa adolescência aí já um cuidado que as mães vão ter que fazer esse papel. As mães vão ter que ter essa visão, vão ter que ter esse olhar, porque o adolescente em si, ele não vai ter essa percepção, ele não vai ter essa importância. Beleza, quando a gente vai dos 18 ou dos 20 aos 30, a gente já tem que começar a se preocupar com o quê? Hidratação dessa pele, muita proteção solar, já se preocupar se você faz muito movimento na sua testa, se você faz muito movimento ao sorrir, aí já vem a prevenção, dos 25 aos 30 anos já é uma boa indicação fazer um botox, porque aí você começa a gerenciar o quê? O trincamento da pele, a rigidez muscular. Cláudia, mas uma pessoa não é muito nova para começar a fazer botox? Eu comecei a fazer botox com 27 anos. Por quê? Italiana. Falo com a mão e com a cara, né? Então, eu tô fazendo muita expressão, ou eu tô fazendo muita mão. Eu bato nas coisas, beleza. Mas no rosto, começa a trincar a pele. Começa a fazer tanto movimento que a pele vai criando cicatriz. Então, botox, sim. A partir dos 20 anos, se você sorrir, já marca botox. Porque é muito melhor você começar antes de marcar a pele, do que depois de marcado. Sim. Você sabe que tem pessoas que elas não têm esse movimento muscular? Sério? Sim. Naturalmente? Naturalmente. A gente chama de flacidez muscular natural. Ela não tem esse tônus forte. E tem muitas pessoas. Eu tenho clientes de 30, 35 anos que nunca fizeram botox e que não é uma indicação fazer. Porque se ela não tem essa rigidez muscular, se ela não tem essa contração forte, a pele dela não movimenta, ela não vai marcar. Entendeu? Olha como é importante você ter conhecimento da sua pele, você ter uma profissional que, né, por exemplo, eu vou fazer botox para prevenir envelhecimento. Depende. Se seu músculo for atônico, não precisa, porque ele não vai ter força, não tem por que fazer. O meu já preciso fazer, eu faço desde os 27 porque é muito forte. Meu botox não dura mais do que 4 meses, eu fico o dia inteiro assim, ó. Então, dos 20 aos 30, a gente tem necessidades já de hidratação, de trabalhar essa parte muscular, de trabalhar a reposição de hialurônico, né? Muitas vezes fazendo pequenas injeçõezinhas mesmo de ácido hialurônico. Se está muito frio, a gente perde muita água, a pele resseca. Ou a gente toma banho muito quente, a pele desidrata. Se está muito calor, a gente transpira muito, perde a umidade natural da pele. Então, isso é uma coisa bem importante. Vamos lá. Botox para prevenir rugas, para quem tem músculo muito forte, hidratação, filtro solar e um bom skincare. Lasers. Pode ser uma boa opção se você já tem tendência a ter manchas, se você já teve uma gestação, ficou com melasminha. Microagulhamento na casa dos 30 anos, perfeito para gerenciar uma qualidade de pele. No microagulhamento, a gente libera fatores de crescimento, então a gente consegue fazer com que o próprio corpo produza colágeno, com que o próprio corpo reptilie essa pele. Ótimo. Dos 40 aos 50, a gente já vai começar a se preocupar com o quê? Com a flacidez. Só que, pensa, olha como é massa o gerenciamento. Se dos 15, né, dos teus 12, 15, você já usa filtro solar, qual é o principal fator que faz você perder firmeza da pele? A perda do colágeno. Perda do colágeno. Mas e da gordura também, né? Mas daí a gente fala de preenchimento dérmico, que daí é uma outra estrutura, né? A gente não pode confundir flacidez de pele com falta de estrutura dérmica. Nós perdemos estrutura óssea, né? A gente vai perdendo estrutura óssea, por isso que a gente vai murchando também.
a gente vai perdendo a gordura e a gente vai perdendo derme. Só que a flacidez em si é uma falta de força na estrutura das fibras de colágeno e elastina. Da pele, no caso. Da pele. Não tem nada a ver com a estrutura. Não tem nada a ver com a estrutura, tem a ver com o nível dérmico para epidérmico. Nós temos fibras de colágeno e elastina que mantêm a nossa pele. Imagina que a nossa pele é um tecido, né? Vamos falar assim que as pessoas vão entender melhor. Tá. Imagina que ela é um Eu adoro metáforas. Adoro também, porque é fácil de explicar termos científicos que é difícil para as pessoas entenderem, Perfeito. né? Às vezes eu brinco, eu pareço uma doida falando lá de fibroblasto, de não sei o quê, que não é uma linguagem comum. Então, vamos explicar de uma maneira que as pessoas entendam. Nossa pele é um tecido. Quando você compra um tecido com elastano novo, ele é como? Ele é todo firminho, Perfeito. ele é todo coeso. Quando a gente vai pegando muito sol, que era o que eu queria falar, qual que é o problema do filtro solar não ser usado desde a adolescência? O sol é um dos principais envelhecedores da nossa pele. É um dos principais causadores de flacidez. O efeito VA, o VB dos raios solares é um efeito acumulativo. Acumulativo. Tipo, aquele sol que você tomou lá na adolescência, ele tá aí na tua pele até hoje, os efeitos, né? Sim, sim. É assim, ó, é um efeito que não... É um dano que é irreparável, né? A gente tem literalmente morte celular por causa do excesso. Ai, mas eu tô bronzeada. Eu acho muito engraçado as pessoas falam assim, ai, se eu tomei um torrão, meu Deus, se ela soubesse quantas células morreram naquele torrão. Ai, nem se fala, ela soubesse quando eu era adolescente, tomei tantos torrões. E achava lindo, né? Passava lá um monte de coisa na pele pra... Não, até que não achava bonito, mas só que você não tava preocupado com aquilo, né? Não tinha conhecimento, sabe? Exato. Não tinha conhecimento. E eu falo porque eu também tomei... Isso que eu falo que o conhecimento liberta. A gente chegava na praia, a mamãe passava filtro solar e a gente criança ficava lá quando chegava, meu Deus. Aí ninguém gosta de passar filtro solar, né? Não, quer ver os homens. Não. Então, ali já teve uma lesão que é irreversível. Aham. Voltando. Então, no tecido, né? O tecido jovem, vamos comparar, 18, 20 anos é um tecido extremamente jovem. Então, é um tecido que as fibras de colágeno e elastina, ou seja, esse elastano, ele tá totalmente firminho. Ele tá totalmente aderido na nossa estrutura. Conforme vão acontecendo esses eventos, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Ou seja, o elastano vai ficando frouxo. Se você pegar uma calça de ginástica, que é bem comum ter esse tipo de tecido, você vai ver que tem alguns elásticozinhos que já foram arrebentados. Eles estão por cima do tecido, se for um tecido mais desgastado. E o tecido, no puxar, ele já está mais transparente, ele já está mais frouxo. É isso que acontece com a nossa pele. A nossa pele vai fazendo esse movimento aqui, então ela vai ficando frouxa, ela vai ficando flácida. Como que eu sei que a minha pele está flácida? Você vai puxar a sua pele, você vai pinçar pequenininho, como se fosse um beliscãozinho, e você vai tirar a sua pele do lugar. Tá? Se vocês olharem um vídeo meu no Instagram, eu conseguia tirar toda essa minha estrutura antes de fazer procedimento, porque gestei 2018, 36 anos, sempre fiz procedimento, gestei com 36, 37, 38, 39, 4 anos eu não fiz procedimento, 1 ano gestante, 3 anos amamentando. Alguns procedimentos, como bioestimuladores, preenchedores, o próprio Botox, a gente evita fazer em lactantes, não faz. Então, eu fiquei 3 para 4 anos sem fazer procedimento. Eu conseguia tirar a minha pele todinha da estrutura. Nossa. Todinha. Eu puxava isso aqui, ela vinha aqui. Vocês podem olhar um vídeo lá escrito pele de rainha, vinha todo isso aqui para fora. Então, quando você puxar a sua pele, belisquinho, fininho, e ela sair da sua estrutura, isso é uma flacidez. Ponto. Mulheres de 30 anos aos seus 45 anos já têm flacidez. Tem hoje mulheres de 25 anos que já tem. Já tem. Por quê? Por causa por causa do não gerenciamento. Por causa do não gerenciamento. Porque lá na adolescência dela, ela não se cuidou. Então, com o que era para ela ter como característica de envelhecimento a partir dos 40, ela já tem no 25. Por isso que é importante, não importa se você hoje está no 15 ou se você já está no 40, né? Se você está no 15, você vai chegar no 40. Então, começa a fazer a sua parte hoje. Exato. Não, e se está no 40, vai chegar nos 300. No 80 ou no 300. Então, começa a fazer a tua parte hoje, né? Exatamente. Então, essa é a flacidez de pele. A flacidez é a falta de firmeza da nossa estrutura de pele. A perda de gordura, a perda da nossa camada dérmica é outra situação. O que é essa situação? Quando você pega a sua pele, faz esse movimento e fica como uma bolsa.
Pense num saquinho daqueles que a gente compra pão. Você compra o saquinho, depois que você usou, ele não fica um saco todo amassadinho, assim. Às vezes você pega o saco, fica uma bolsinha. É essa sensação que você tem quando você olha para sua pele. Você vai colocar a mão, vai fazer esse movimento e ao invés dela ficar gordinha, ao invés dela ficar cheia... Fica um saco vazio. Fica um saco vazio. Isso é falta de preenchimento dérmico, isso é falta de perda... isso é perda de gordura. Então, se perde esse enchimento, se perde esses pãezinhos de dentro desse saco e fica só aquela bolinha, fica só aquele saquinho vazio. Aí é outra situação. Para essa situação, a gente precisa usar os bioestimuladores. A gente pode fazer associação do bioestimulador com PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Plaquetas, que vai estimular não só a produção de colágeno, mas ele vai dar uma volumizada. Mas os preenchedores também não... São situações diferentes, sabe? O que eu vejo muito, foi bem legal a tua pergunta. Eu vou terminar meu raciocínio do gerenciamento ainda, tá, então, gente? Porque Deise vai falando, nós vamos junto. O cérebro aqui tá pipocando já. Eu tô com febre, eu acho. Tô indo lá e voltando. Os preenchedores. Os preenchedores, eles têm o poder de devolver pra gente as nossas marcações, né? Então, quando a gente fala no gerenciamento, aonde que pra mim entra o preenchedor? Quando eu vou fechar esse tratamento. Bolo. Faço a camada, vai lá na metáfora. É a metáfora, adoro. Faço o bolo, faço o recheio do bolo, que são todos os bioestimuladores, a devolução da firmeza da pele. Faço o glacê. O que é o glacê? É a pele. Gente, não tem nada pior do que fazer harmonização facial. Não tem nada pior do que fazer bioestimulador, fazer botox, o que for, se não cuidar da pele. A pele que o espelho te entrega. É a pele que as pessoas olham. Nós que ficamos nos observando o tempo todo, a gente sabe onde é que estão os nossos defeitos. Ai, eu tô com esse bigode chinês enorme. Ai, eu tô com papada de flacidez. Mas a pessoa que te olha, e quando você se vê numa foto, não é a primeira coisa que as pessoas percebem. As pessoas percebem poro, mancha, pele ressecada, pele muito oleosa. Então, a qualidade de pele é mais importante começar por ela do que por um bioestimulador. Porque é ali que começa já a tua primeira... Opa, já tive um resultado. Opa, já tô me sentindo melhor. E aí, a gente vai construindo. Sabe quanto tempo leva para dar um efeito um bioestimulador? 3 meses, não? 3 meses, né? Até 2 anos fica agindo no seu corpo. Você entra na clínica para fazer um procedimento ultrassônico, para fazer um microagulhamento, você entra com uma cara de papel amassado e você sai com papel passado. É na hora. Eu postei um Reels essa semana que eu fiz um microagulhamento com retinol, com peeling, que a gente faz junto com o microagulhamento. A pele de baixo parecia uma pele de bebê, rosinha. A pele de cima, coitada, né? Toda... craquelada. Porque é uma pele o quê? Claro. Ressecada, é uma pele que já tá cheia de maquiagem, que tá cheia de porosidade. Trocando essa pele, é isso que as pessoas enxergam como primeiro ponto. O que estávamos falando mesmo? Do gerenciamento do envelhecimento. Qual ponto? Vai lá, Erivelto, você que tá aí. Falei que o negócio tá doido já. Então, vamos no glacê. Me perco uma foto. Fizemos o glacê, que é a parte da pele. Aí sim vem a cerejinha do bolo. Daí vem aquelas rosinhas, sabe aqueles bolos antigos que tinha umas rosinhas? Daí vem. Por quê? Pense comigo. Se você chega para fazer um preenchedor com uma pele totalmente desidratada, a função do ácido hialurônico é puxar água. Então, ele volumiza, por quê? Porque ele atrai água para ele e ele aumenta muitas vezes o tamanho dele. Vou fazer uma bochechinha, mas eu nem tenho água na minha pele não tá hidratada. Ou eu tô com aquele aspecto de pele do saquinho vazio. Me diz aonde que esse preenchedor vai parar? Qual que é a ação desse preenchedor? Não vai existir, entendeu? Por isso que a palavra gerenciamento é muito legal a gente usar. É muito importante o cliente ter isso como mente, sabe? Precisamos ter uma estrutura de pele. Precisamos ter uma pele firme, com toda a estrutura no lugar. Precisamos ter esse saquinho preenchido, essa pele cheinha, densa. Daí vem os preenchedores. Aí o preenchedor vai te devolver os contornos que a gente perdeu. Por causa da perda óssea, por causa da perda de gordura e por causa da perda dérmica, né? A gente vai literalmente derretendo com o processo de envelhecimento. E aí vem a marcaçãozinha que a gente pode fazer com o top model, que é uma bochechinha mais alta.
Tem o contorno que a gente pode fazer aqui nessa região, na mandíbula, que fica bonito, um rosto mais quadradinho. Às vezes, sabe que uma falta de queixo deixa a pessoa com o rosto mais achatado, um pouquinho de queixo. Boca, hoje eu postei um antes e depois de uma cliente que fez um leve aumento de boca, 46, 47 anos. Rejuvenesce. Já rejuvenesce. Muito, porque a nossa boca, ela vai murchando, ela vai diminuindo, né? Então, a gente vai ficando assim, com um assim. É verdade. Quando você coloca um voluminho, o batom já dá uma acentuada, o rosto já fica mais chamativo, né? Então, tudo isso faz parte do gerenciamento, né? Você tá no momento de 18 anos, para você não é o momento de fazer bioestimulador, para você não é o momento de fazer grandes lasers. Você tá na casa dos 20, dos 30, dos 20, 30, você não precisa fazer procedimentos invasivos. Você ainda não precisa fazer bioestimuladores se você já está nesse processo de gerenciamento. Chegamos no 40, daí sim a gente já vai começar a tratar esse colágeno aí, tratar esse elásticozinho que está mais frouxo, que já está mais arrebentado, para não acontecer de chegar numa fase que a gente não tem mais como reparar. Só um lifting vai resolver, só uma cirurgia realmente vai resolver, porque fibras que já estão desconectadas, a gente não tem como conectar. Hoje nós temos equipamentos com ondas eletromagnéticas, que é a grande sensação do momento. Hoje tudo que a gente fala de alto impacto tem onda eletromagnética envolvida, né? Que eles fazem um movimento lá nas nossas fibras. Elas estão flácidas, ele gera um processo de inflamar essas fibras, elas fazem isso aqui. Uau. O fibroblasto produz um colágeno como se fosse uma cola, exatamente como uma cola. E ele faz isso aqui nas fibras, então ele devolve para a pele essa firmeza. Só que se essas fibras já estiverem soltas, arrebentadas, o que a gente vai colar? Como que a gente vai consertar? Não vai, né? E o gerenciar é isso, é não permitir que a gente tenha essa arrebentação de pele, é não permitir que a gente tenha esse extremo processo de flacidez. Então, começamos lá com 15 anos e vamos até os 80 anos. E é tudo, né, Clau? É tipo, é o que você falou, você tem que cuidar da estrutura, você tem que cuidar do contorno, você tem que cuidar da estimulação de colágeno, você tem que cuidar da pele em si, né? Sim, da pele tipo, em si. não é uma coisa só, né? Muita gente hoje faz botox, muita gente hoje faz preenchedores. Hoje a onda do momento é a tal da harmonização facial, né? Que tá aí colocando muitas pessoas, inclusive caricatas, com a mesma carinha, com a mesma boquinha. Mas poucas pessoas se preocupam com a pele. Poucas pessoas. E aí o resultado, o que é? 3 meses, 4 meses, muitas vezes nem tudo isso. Porque se a gente coloca um hialurônico numa pele que não tem estrutura, numa pele que não tem hidratação, o que vai acontecer? Vai sumir esse procedimento. Aí o cliente chega assim, nossa, acabei de fazer um preenchedor lá não sei aonde, fiz isso, fiz aquilo. Eu tive um cliente ano passado, ele gastou 25 mil reais em preenchedores. 25 mil. Ele chegou pra mim em setembro, faziam 2 meses que ele tinha feito o procedimento. Eu falei, deixa eu ver como é que você tava antes. Quando ele me mostrou a foto do antes e depois, realmente, deu super certo. Ficou bem legal. Mas 2 meses ele já não tinha mais o efeito do preenchedor. Uau. Aí eu fui investigar. Eu falei, me conta um pouquinho da sua rotina. Ah, eu surfo. Obrigada. Ah, você usa filtro solar? Não, não uso. E aí eu fui pra pele dele. Eu falei, vamos ver tua pele. Cheia de vasinhos. Cheio de má circulação, cheio de pequenas manchas vasculares. Você não usa filtro solar. Não, nem sabia o que era direito, né? Então, ele foi fazer uma harmonização porque a esposa viu e achou legal tal, e ele foi. Então, quando ele fez o procedimento, quando ele saiu do procedimento, beleza, as marcações estão maravilhosas, mas ele não tinha hidratação de pele para manter aquele hialurônico. E aí o hialurônico faz assim, ó. Ele serve muito mais de hidratante do que de modelador. Dúvida. Sim. Ele entra para hidratar. Ele entra para hidratar. Então, com 2 meses, 25 mil reais que ele investiu na harmonização, fez assim, ó. Com 3 meses, ele já não tinha procedimento nenhum mais na pele dele, né? Então, essa também é outro olhar do gerenciamento. Vamos ver o que é hoje que você precisa fazer. E aí, vamos planejar de hoje para onde você quer chegar. Quando eu cheguei nele, eu falei para ele, vamos fazer o inverso. Vamos começar com o home care, vamos começar fazendo lasers para tirar esses vasinhos, para tirar essas manchas que você tem, vamos renovar a sua pele. Porque ele tinha todas as marcações, mas a gente olhava para ele e via que ele tinha 50 anos. Mais. Porque a pele dele estava totalmente desvitalizada, totalmente sem brilho, totalmente sem viço, né? Então, a gente entrou com home care, daí fez a parte de lasers, a parte de troca de pele. Fizemos bioestimulador, que não tinha sido feito, então a pele dele não tinha sustentação.
Como que vai segurar? Esses dias uma cliente falou, ai, Clau, mas o hialurônico é tão pouco, você fala que primeiro tem que ter estrutura de pele para botar hialurônico, mas eu falei, mas é tão pouco, por que você faz então? Exatamente, porque, né? Porque dá diferença. Porque dá diferença, Claro né? que dá. Ai, é só 1 ml. Não é só 1 ml, né? Quando a gente coloca ele, se eu não me engano, o hialurônico, ele retém 500% a mais de água. É uma coisa assim, é uma conta muito alta, eu não tô lembrada agora. Mas você imagina que eu coloco 1 ml e isso se transforma em 5 ml lá dentro, né? Se 1 ml faz toda a diferença numa boca, toda uma diferença numa maçãzinha, como que não dá diferença? Como claro que não que dá, pesa né? na pele? Como que não vai mudar a tua estrutura de pele? Vai mudar. Então, tem que sim fazer uma preparação de pele para não acontecer a frustração depois, sabe? O que é a frustração na estética? Tudo que a gente fala de estética tem sim um valor elevado. Tem. Tudo que a gente fala de procedimentos que são de alta tecnologia, que tem investimento como os bioestimuladores, como preenchimento, tudo isso. A gente está falando na casa hoje de fazer um tratamento facial para uma mulher de 40 anos, de pelo menos 10 a 15 mil reais. Essa nossa cliente de 80 anos, ela fez um aporte de 30 mil reais no tratamento. Então, é alto o valor, é um dinheiro bom, né? É um investimento, É um né? investimento. E aí vem a parte do quê? Se a gente não pensa começo, Só que tem que ter meio... retorno, e tem que ter o retorno do investimento, Isso, e tem que ter um retorno durável, um Exato. retorno legal, né? Por exemplo, vamos falar do meu cliente que fez 25 mil reais em preenchedores e durou 3 meses. Não é um investimento, né? Ele fez um procedimento para uma foto, porque 3 meses não é nada para durar um procedimento. Agora, quando a gente fala de gerenciar, eu vou olhar para você e vai falar, não, hoje a tua pele não tá boa. Hoje, esses vasinhos que você tem aqui é porque a tua circulação não está acontecendo. Então, a gente vai entrar com uma manipulado para melhorar a tua circulação. A gente vai entrar com produto. Nós temos fabricação de produto. E muitas vezes eu manipulo o produto para o cliente porque ele não precisa do meu produto. O que ele precisa não é o meu produto naquela hora. O que ele precisa naquele momento é um produto específico para ele. Ontem aconteceu isso. Um cliente foi fazer laser na clínica e eu encontrei com ele. Ele é meu cliente desde que eu abri a clínica. Imagina, ele é meu cliente há 15 anos. Ele tinha 18 anos na época que eu abri a clínica. E ele tava com uma dermatite imensa, mas imensa mesmo. E ele foi fazer laser. Eu falei, não dá. Não dá. Você tem que fazer isso. Aí já mandei mensagem lá para tuas meninas. Falei, vamos pegar um produto para fazer calmante. Tem que controlar essa tua dermatite, que é de estresse, que é de banho de muito quente. Sim, aí ele falou, ai, é verdade, eu tô tomando banho muito quente. O cabelo todo cheio de feridinha, a pele com dermatite por causa do banho muito quente. Então, esse é o foco do gerenciamento, sabe? Eu ver como que você tá literalmente hoje, para onde você vai chegar e traçar esse plano. E não fazer o que tá na moda, e não fazer o porque a minha amiga fez, não fazer, ai, ficou bonito. Muitas vezes não é para você. Muitas vezes aquele produto não é para você, aquele tratamento não é para você. A tua idade não precisa daquilo, mas precisa de uma outra coisa que você nem sabe. É verdade. E só quem vai poder te dizer isso não é a mídia, não é o Instagram que tá lá para vender, que tá lá para te colocar uma pressão psicológica para fazer um procedimento. É a profissional que você confia que vai fazer isso. Com certeza. Ô, Cláudia, foi muito legal você falar esse negócio aí do home care, porque as pessoas negligenciam muito isso, né? Ah, não, o home care não precisa. E quando a gente fala de gerenciamento, tipo, não tem como você fazer isso sem o home care, que é um braço, digamos assim, desse tratamento, né? Não tem. E é outra coisa interessante, assim, que você falou. E hoje a gente tem ativos, assim, tecnológicos e... Claro, é tudo que é ligado à estética, beleza, é caro, eles são caros, né? É a questão do investimento. Mas eles também têm um resultado fantástico. Acho que você deve presenciar muito isso nessa clínica, das pessoas que têm o hábito, porque isso é um hábito que a gente adquire, né? Sim. De fazer um home care, de usar um produto à noite, usar filtro solar de dia, né? Usar um anti-age, um clareador, quem tem melasma, por exemplo. Como é que você faz um gerenciamento? O melasma é um exemplo muito bom que ele precisa ser gerenciado. Não tem cura. Não. Tem só controle. Só tem o controle, o gerenciamento exatamente. dele, né? Então, como é que você faz isso, né, sem um home care? São produtos de valor agregado alto? São, mas que realmente
entrega um resultado, Sim. um resultado grande, Eu né? faço essa conta com o meu cliente, né? A gente sempre usa esse termo do gerenciamento e a gente faz um passo a passo. A gente começa por esse procedimento, depois por esse, depois por esse. Você pode fechar o programa todo ou a gente pode ir fazendo por etapas. Mas a parte de casa eu não abro mão do cliente fazer. E sempre que o cliente bate o pé, porque eu tenho uns clientes tinhozinhos também, que eles batem o pé e que não querem fazer, muitas vezes eu reaproveito muito o produto que o cliente tem em casa, porque eu acho que dinheiro não é Claro. para se espalhar por aí, né? Então eu falo, me passa tudo o que você já está usando, eu quero ver as formulações, o que você estiver usando que cabe para o momento, que cabe para isso. E eu fico pasma com a quantidade de pessoas que têm produtos idênticos, com farmácias diferentes, mas é o mesmo ativo. Mas é porque viu do vizinho, né? Ah, o vizinho tá usando aquele negócio, tá sendo bom. Sim, porque viu propaganda. Daí, tem lá 6 tipos de produto com hialurônico, né? Todos eles começados e nenhum terminado. Mais 3, 4 produtos com vitamina C. Então, assim, elas não têm esse... igual a alimentação. A gente sabe que precisa comer, mas se a gente não tiver um cardápio, se a gente não tiver alguém orientando, a parte do home care não é diferente. Então, tem lá um monte de produto repetido, acaba não usando. Quando vem para a clínica, eu seleciono esses produtos e aí não tem o que eu preciso, eu vou automaticamente colocar. O que eu explico para o cliente, o que eu faço essa conta com o meu cliente, né? O tratamento estético, ele é mensal. Quinzenal são os procedimentos de mais rápido tempo, né? Que a gente tem ali procedimentos de pele mesmo, que a gente tem um intervalo de 15 dias. Mas procedimentos como bio, como laser, como peelings, a gente tem no mínimo 30 dias de intervalo. Beleza. 30 dias você vem um dia na clínica, eu limpo, eu esfolio, eu faço todo o acompanhamento e faço o procedimento. E os outros 29? Ou 30, quando o mês é 31, Exato. Né? Você acorda com a pele oleosa, você vai dormir depois de um dia cheio de maquiagem, cheio de filtro solar, quando usa, cheio de toxina, porque a gente tá pegando sujeira do ar-condicionado, né? Quem limpa ar-condicionado em casa sabe o quanto tem de pó, imagina isso na nossa pele. Hoje tem poluição da luz azul, tudo, da tela. O dia inteiro com a luz azul, que é um dos fatores de envelhecimento. Quem tem melasma, péssimo, ficar no celular, a gente fica 24 horas no celular, é péssimo para quem tem melasma, é péssimo para quem tem rosácea, dermatite, enfim. Então, eu faço a seguinte conta, um sabonete, um tônico, um noite, um dia, um filtro solar e uma área dos olhos. É um home care básico. É assim, ó, muito mais do que isso, é encher linguiça e querer o seu dinheiro, porque a sua pele nem vai ter tempo para absorver tudo isso. Então, você tem que limpar bem, você tem que tonificar bem a sua pele, tem que hidratar bem à noite, tem que blindar a pele de dia e proteger com filtro solar. Ponto. Área dos olhos manhã e noite, porque a área dos olhos é mais sensível. E aí eu faço a conta. Geralmente o produto kit, assim, dá uns R$800, perto disso, mais ou menos. Mas depende do tipo de produto. É possível. Mas é por aí. Vai um kit básico de uns R$400 a R$800. Eu faço uma conta. O mínimo que ele vai ter de sabonete, de tônico e de produto manhã e noite são 6 meses. Um produto bom de 30 a 50 gramas, ele tem pelo menos 6 meses de uso. Imagina R$800, dá R$100 de investimento por mês. Versus os 5 mil que ele vai gastar na estética, versus os 10 mil que ele vai gastar. Ou que ele faça uma limpeza ultrassônica de R$200. Se ele não tiver em casa o acompanhamento, tudo aquilo ali vai ser um tempo jogado fora, vai ser um dinheiro jogado fora. Porque no outro dia a pele dele vai continuar produzindo oleosidade, no outro dia a pele dele vai continuar produzindo sujidade, vai continuar absorvendo coisas ruins, vai continuar oxidando, e aí o home care, que é a parte mais barata, apenas R$100 por mês, ele não tá fazendo. Então você vê, o custo-benefício desse home care é gigante, né? É gigante. Eu vou te dar um exemplo do microagulhamento. O microagulhamento, pra mim, é um dos procedimentos mais inteligentes que tem. Por quê? Em apenas uma sessão, eu consigo trabalhar rejuvenescimento, melhora da qualidade do poro, flacidez, melasma. Lá na clínica, a gente divide o rosto, faz um mapeamento. Então, você chega fora lá... que ele faz um drug delivery, né? Você põe a substância que você quiser. Vamos chegar lá. Eu faço um mapeamento. Então, você chega lá, poxa, tem área dos olhos que eu preciso de hidratação. Eu vou mapear. Agulhinha tantos % com o drug delivery próprio para a área dos olhos. Daí você tem o melasminha na testa, o melasminha na lateral do rosto. O drug delivery clareamento, tranexâmico,
Ai, a gente gosta muito do tio glicólico, vamos trabalhar o drug delivery ali. Então, a gente tem troca de pele, renovação celular, produção de colágeno e o drug delivery. Você entra na clínica com uma cara e Sai com outra. maravilhosa. Porque você sai de lá rosadinha, linda, perfeita. Beleza. 3, 4 dias a pele começa a reagir, vai fazer uma troca de pele. 7 dias a tua pele já quer voltar como era antes. Literalmente, né? Porque é o processo natural do envelhecimento. A gente envelhece todos os dias. E aí, quando você sai com o home care pronto para sua pele, é muito maravilhoso, né? Você lava a pele, você sente a pele mais macia. Você tonifica, a tua pele já tá com tônus, já tá com uma... é muito gostoso. É verdade. Quando você pega o hábito do home care, é maravilhoso. E eu sou prova disso, né? Eu tenho acne desde a adolescência. Já fiz tratamento com medicação fortíssima por 3 vezes. Na terceira vez, eu já tinha 26 anos. 26 anos foi a última vez que eu tive que tomar medicação. Tu imagina, já nem era mais na fase da adolescência. Uau. Pra mulher é bem comum, acne até os 33, 35 anos. Mas aí eu já estava na estética e eu falei, não, a partir de agora eu não vou mais tomar nada. Não vou mais fazer mais nenhum tratamento com medicação. E aí eu comecei a fazer home care. Foi aí que eu desenvolvi a nossa linha Control, por causa da minha pele. Produto cicatrizante, produto controle de oleosidade. E hoje eu já não uso mais produto para acne. Hoje eu já uso produto com Amamelis, com PCA, produtos para pele madura. Mas o dia que eu esqueço de fazer o home care, o dia que eu faço de qualquer jeito, já aparece Você já sente? É um dia. É um dia. Por quê? Porque eu tenho um problema que eu tenho que controlar esse problema. E esse controle é diário. É o caso do melasma, né? É o caso do melasma. Se você não faz ali um controle, que eu falo, o segredo dos resultados chama-se persistência. Constância, né? Tudo aquilo que você faz com constância, o resultado vem, não adianta. Agora, aquilo que eu faço praticamente, aí é difícil, né? É a mesma coisa do emagrecimento, né? A dieta de um dia só não emagrece ninguém. Assim como você comer uma coisa fora da dieta, também não vai te engordar se for uma vez só. Agora, a constância, ela que é perigosa, porque é ela que traz o resultado. Isso mesmo. É ela que te livra e ela que te condena também. Né? Eu tenho alopecia androgenética, né? E aí, esses dias eu fui fazer minha sobrancelha, a moça da sobrancelha me conhece há mais tempo, ela falou, desde como você tá cabeluda, né? Aí eu falei pra ela, o segredo disso chama-se constância. E é mesmo? Constância. Eu tô sempre usando a loção, eu tô sempre usando um shampoo apropriado. Eu tô sempre tratando, sempre tratando. Leva meses. É igual o melasma, eu também tenho melasma, mas eu tô sempre tratando. É isso aí. É isso aí. E o melasma, eu falo que assim, ele é muito vingativo, né? Porque o melasma, ele é extremamente reativo. Se você se estressa, ele se vinga. Ele vem com tudo. É uma das coisas mais difíceis de tratar. Geralmente, o cliente do melasma, ele não é um cliente disciplinado. Infelizmente, se você tem um melasma mais severo, se você tem um melasma mais crônico, é totalmente proibido pegar sol, panelas quentes, carro quente, tem uma série de contra, né? E quem que tá disposto a pagar esse preço? Exato. Quem que tá disposto? Então, é um problema de pele. Mas acho que é um problema, eu acho também, uma das soluções é uma conscientização da pessoa que tem, né? Porque isso fez muita diferença pra mim, sabe? Se conscientizar. Na primeira consulta, o meu médico falou assim, ó, isso é melasma e pra você, e não tem cura e você vai ter que cuidar pra sempre. Bah, aquilo foi uma ficha assim, pá, que caiu pra mim, sabe? Eu acho que essa questão... Mas você imagina, você vem da área da saúde... Sim. E tá totalmente inserida na área de estética, né? Porque o teu forte é ativos pra estética também. E assim eu tive que cair uma ficha ainda. E mesmo assim teve que alguém esfregar na sua cara, do tipo assim, olha o que você tem. Então agora você pega o meu cliente, né? O público que não tem o conhecimento que você tem e explica tudo isso. Né? Então, assim, não é uma ficha só. E aí, a pessoa, ela quer um laser, vai resolver. Exato. Porque o paciente do melasma é isso, né? Olha, eu tô com essa mancha aqui, ela vai e volta. Isso aí. Né? Não, veio depois desse verão. É isso. É o que eu mais escuto. Aí, eu vou no fulano, vou no ciclano, vou no... Ele some, mas depois volta. Volta. Porque geralmente faz um tratamento à base de hidroquinona, rapidinho, dá uma clareada, depois... Então, tipo assim, eu vim aqui porque eu quero que você, né, amanhã já ficar sem ela. Você sabe que lá na clínica a gente não trata mais melasma por isso, né? Eu abandonei o melasma. Sério? Sim, sério. Ó, você tira então, fala assim, ó, eu não quero mais ela e também não quero mais que ela volte.
né? Não tem como, né? Não tem. Não, lá esse ano a gente parou de trabalhar o melasma, porque justamente é uma indicação para a vida inteira. E infelizmente, lembra dos 90% dos clientes que não querem a dieta, 90% que não querem o exercício? É o 100% quem tem melasma. Você é raridade. Raridade. A maioria não quer abdicar de um dia todo no sol, tomando cerveja, pegando sol, fazendo churrasquinho, né? Não, é verdade, eu fujo do sol. Sim. São hábitos, né? E assim, vai no sol, mas vai muito protegida, vai com muita coisa. Tem como gerenciar. A questão é o preço que a pessoa não quer pagar. Não, e outro como quer? Você é casado com ele? Casado e não tem divórcio. E não tem divórcio. E não só o out, né? Que é o de passar, mas o in também. Nossa, foi muito bom você falar nisso, sabe? Uma das coisas que a gente gosta muito do gerenciamento é essa questão do in. Da cápsula, né? Da cápsula e do próprio injetável, sabe? E hoje a gente tem o filtro solar vioral, né? Sim, os antioxidantes, né? Então, pra quem tem melasma, não tem como fugir de tomar um vioral. Não tem como. Não tem. A gente tem que ter... Só o passado. Não, assim, o melanócito, ele reage a qualquer estímulo. Por exemplo, quando eu tô estressada, qual que é a primeira reação do nosso corpo? Não é o suor? Não é o calor? O que o calor gera no corpo? Defesa. É claro. Ativa quem? O melanócito. Ponto. Se você é estressadinha, vai pintar, vai manchar. Se você vai para o sol, vai ativar o melanócito porque ele está se protegendo, está fabricando o filtro solar para te proteger. Se você trabalha num salão de beleza, com escova, né? Ou se você seca o seu cabelo todo dia. Uma cozinha industrial. Até em casa, uma cozinha pequena, você cozinhando, é calor. Se você trabalha num lugar fechado, sem ar-condicionado, ou num lugar o dia todo com televisão ou com celular, vai gerar calor, vai provocar o melanócito. Então, é uma célula que ela nunca dorme, ela nunca descansa. Ela dá uma paradinha quando ela tá cansada, quando tem um estímulo. Por exemplo, ano passado, a gente trabalhou com um laser muito legal, que se chama Q-Switch. Ele é um laser de pulso, né? Então, ele não é um laser com calor. Um dos grandes erros que eu vejo as pessoas tratando melasma é com laser de CO2, que é um laser extremamente quente, ou seja, você está enfiando um negócio quente na sua pele que não pode reagir ao calor. Mas, enfim... e aí o Q-Switch faz o quê? Através de pulso, ele entra nessa mancha e ele faz quebra dessa mancha. Ele divide essa mancha em pequenas partículas. Só que, simultâneo, esse pulso faz o melanócito dar uma reagida. Ou seja, ele para de ser hiperativo. Então, a gente consegue. Eu tive uma cliente que nós mantivemos ela 1 ano e meio, pelo menos, sem a mancha aparecer. Gerenciando. Não que ela tenha morrido. Não vai. Mas gerenciando. E aí, por que a gente decidiu parar de trabalhar com melasma? Justamente por isso. O cliente que tem melasma... Não faz a parte dele. Para a clínica de estética, ele não faz a parte dele. Então, ele sempre está procurando a clínica que vai entregar o resultado para ele, mas ele não entende que o problema está dentro dele. Que é ele que... esse é o problema nosso. Ele não entende que eu vou dar um passo para ele seguir, que eu vou dar uma consultoria para ele, que eu vou entregar uma solução para ele, mas quem vai ter que dirigir esse barco é ele. Quem vai ter que pilotar esse trem é ele, entendeu? E aí não vai funcionar se ele não fizer a parte dele. Então, a gente, como o nosso nicho hoje, como o nosso perfil de cliente hoje, são as lipo, são as cirurgias, são os peles de rainha, que já é todo esse gerenciamento, todo esse tratamento mais de impacto, a gente resolveu não trabalhar mais específico com melasma. E olha que era um grande diferencial nosso. Imagina. Mas sabe quando chega num ponto que você fala, meu Deus, eu tô enxugando gelo, sabe? Meu Deus, eu tô dando murro em ponta da faca, porque a pessoa não escuta, daí a pessoa quer fazer esse Q-Switch maravilhoso. Não é um laser caro, não é um laser que dói, absolutamente confortável. A gente teve cases maravilhosos. Mas a cliente quer em 2 sessões resolver um problema que ela tem há 30 anos, quer resolver em 2 sessões um problema que ela tem há 20 anos. E não vai resolver, né? Então, é bem isso, persistência, constância, tem que fazer parte de qualquer coisa. De qualquer coisa, Então, e a gente vê muito isso no laser lá pra pelo, né? Pra pelo. Isso é uma guerra, né, Cláudia? Porque assim, porque a pessoa quer lá, não, tudo bem, quantas sessões? 10 sessões. Aí nunca mais ela quer sumir da tua frente.
E nunca mais ela quer fazer aquilo. E ai desse pelo se ele voltar. Ai do pelo. Ai do pelo. Não, eu fico assim, tem coisas que... É depilação a laser, né? Não, tem coisas que a gente tem que fazer memes, né? A gente tem que fingir loucura mesmo, e, né? Pense comigo, tu nasce predestinado a ter pelo, né? Porque depois da nossa puberdade ali, todo menino, toda menina vão ter pelo. Geralmente, os clientes nos procuram para tratar pelo depois dos 30 anos, né? Geralmente é por aí. Então, assim, desde os teus 15... Não, geralmente são pessoas que sofrem com isso, porque tem uma quantidade muito grande. Daí você faz 10 sessões de laser e a pessoa tem 90% do pelo reduzido. Uau. 90%. Às vezes, 99%. Fica um fiapo e ela não fica feliz. É complicado. Né? Aí, esse tipo de situação são os pontos mais decepcionantes na estética. Porque, infelizmente, ainda não existe uma conscientização de que nós lidamos com seres humanos. A gente teve uma cliente que fez um programa de laser uma vez com a gente, 12 sessões, eu acho, linda, maravilhosa. Pra pelo? Pra pelo. E nesse tempo, ela teve que fazer uma reposição hormonal, porque ela queria engravidar e ela não conseguia engravidar. Então, ela foi fazer um tratamento hormonal. É muito óbvio, uma das primeiras coisas que a gente tem lá num contrato, que o laser, né, a partir do momento que ocorre uma variação hormonal, que isso pode acontecer sem você precisar fazer uma reposição hormonal, nada disso. A própria menstruação, o próprio corpo pode mudar, pode ter alterações que vão alterar os teus hormônios. E aí o pelo dela um pouco voltou, uns 30% voltou. E aí ela veio me questionar, poxa, faz 6 meses que eu fiz o tratamento e o pelo voltou. Eu falei, fulana, o que mudou nos 6 meses? Ai, nada. Eu falei, muito rápido para ter voltado esse pelo. Vai vir daqui 1 ano, 2, você vai fazer manutenção. Aí fomos investigar, puxa daqui. Ela falou que estava fazendo o tratamento para engravidar. Como que não vai voltar o pelo? Como que não, né? Fui fazer uma reposição de testosterona. Os hormônios, a testosterona. Testosterona, claro. Aí, que abunda o pelo. Quer ver final do ano que o povo gosta de fazer um ciclo para emagrecer, para ficar sarado? Vai vir pelo, claro. Não tem como não, sabe? Então, tem algumas coisas na estética que é assim, a gente se sente enxugando gelo mesmo, sabe? E aí vai mesmo, o nosso papel de profissional é fazer isso que o seu médico fez, né? É mostrar a realidade. Às vezes as minhas... E é isso que eu falei, é um trabalho de conscientização, né? Quanto mais para a realidade. É aquilo que você falou, é o estado atual, né? O estado desejado, e aí a gente traça uma reta, que é o caminho mais rápido para chegar lá. Só que o grande problema é a gente, primeira coisa, se conscientizar do estado atual. Exatamente. Esses dias eu fui fazer um treinamento. Porque às vezes eu sei até onde eu quero chegar, mas eu não faço a menor ideia de onde eu tô, onde tu tá. Exatamente. Eu fui fazer um treinamento com uma biomédica minha e eu peguei a minha funcionária, né, e falei, fulana, você tem isso, você tem aquilo. Vou falar o termo que eu usei. Eu falei, fulana, você tem flacidez, você já tem perda dérmica, você tem melasma, você tem poro dilatado, você tem muita ruga. As tuas rugas são todas já diagonais, a gente vai precisar trabalhar essas rugas. Aí ela toda delicada, né, ela falou assim pra mim. Eu já ia pro psicólogo. Ela falou assim pra mim, Clau... Ai, como que você fala de uma maneira tão natural, mas assim, você não tem medo de magoar a pessoa, você não tem medo. Eu falei assim, aí eu olhei pra ela, né, fiquei olhando pra ela assim, toda delicada, né, eu falei assim, o que você quer como cliente, né? Você quer chegar num especialista, numa pessoa que tá ali para resolver a sua dor, que tá ali para resolver o seu problema e ouvir assim, tu tem coisinhas básicas para fazer, imagina, a gente vai fazer um negocinho aqui, outro ali. Você quer que a pessoa minimize a sua dor, floreie a sua dor, ou você quer que a pessoa fale o problema, diagnostique o problema e solucione o problema? Não, eu queria um profissional que solucionasse. Eu falei, então, para solucionar, a gente tem que apontar o problema. Exatamente. Então, assim, eu falei de uma maneira rude dela, não, você fala de uma maneira muito suave. Eu falei com uma maneira de amor, não foi? Mas tem que ser um amor real. Não pode ser um florear. Não podemos fugir da verdade. Não, nunca. Porque o que acontece? A pessoa tá se vendo. Se eu minimizar o problema dela, ela vai olhar para mim e falar assim, poxa, tá achando que a minha dor não é importante? Tá achando que eu tô vendo não é... Por exemplo, a menina que eu falei da roupa, né? Que ela tinha uma gordurinha e pra ela aquilo era um trauma absurdo. É a dor dela, pra ela aquilo é gigante. Não sou eu que vou diminuir. Não, imagina ter uma gordurinha. Não, eu vou ser pontual no que ela quer. Eu vou ser a consultora que ela precisa naquele momento. Então, exatamente como você falou do mineiro ali. Se a cliente não tem ciência do problema que ela tem,
e de tudo que ela não fez, ou que ela fez de errado, como o sol, ou que ela não fez, como tudo que ela tinha que ter gerenciado para chegar naquele estado, eu vou minimizar o problema dela. Não, e daí a pessoa também não vai ter consciência de tudo o que vai ser necessário para chegar no estado desejado. Muito, perfeito, né? perfeito. Então, eu preciso saber de onde eu tô partindo, para onde eu vou chegar. E eu falo sempre assim, ó, eu soluciono problemas, mas não fui eu que causei o seu problema. E se tu me procurou o tempo que levou para formar aquele problema. Exatamente. Então se ele levou um tempo para surgir, ele também vai levar um tempo para desaparecer. E muitas vezes, muitas coisas não somem, né? Muitas coisas não desaparecem. A gente tem um caso na clínica crônico, que se chama estrias, né? Estrias, a partir do momento que elas surgem, nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar e muito, mas a gente tem probabilidade de não conseguir corrigir estria. Então, assim, não fui eu que causei o seu problema. Muitas vezes não foi culpa sua, né? Uma estria ninguém provoca. A pessoa engravidou, a pessoa teve uma obesidade, muitas vezes por doença mesmo. Não foi porque ela, comeu, não se cuidou. Não. Mas o problema é dela. E eu tô ali para solucionar o problema dela, mas a responsabilidade é dela. E se ela me procurou para resolver esse problema, então ela tem que confiar no que eu falo, ela tem que confiar no passo a passo e ela tem que ir junto comigo. Porque se eu for sozinha... Exatamente. Esse é o ponto, né? Então, o gerenciar, trabalhar os dois juntos. É um time, eu falo, é 50% meu e 50% do cliente. Eu brinco muito, assim, a gente tem a Sculpting, que é a máquina que faz músculo, né? E é uma máquina muito cara. Quando a gente comprou a máquina, ela foi lançamento mundial. Essa máquina foi lançada em agosto, nós compramos a máquina no final de setembro, a nossa máquina chegou na última semana de dezembro. Olha o delay aí que deu. Só que nós somos a primeira clínica do Brasil, estética, a comprar essa máquina. A primeira clínica. Todas as outras pessoas que compravam eram dermatologistas, eram clínicas médicas. Então, a gente saiu na frente das estéticas. Só esse ano que Balneário Camboriú agora, 1 ano e meio depois, começou a ter através de locador, porque é investimento muito alto de dinheiro mesmo. A máquina é uma coisa espetacular. É da NASA. É da NASA, né? Assim, ela é Tesla. Ela é uma coisa espetacular. Em 6 sessões, se você tem um músculo ativo, ela define o seu abdômen. Aí a cliente fala assim pra mim, nossa, tem que fazer 6 sessões? Faz um meme meu. Aí eu falo, gente, sério, quantos anos você treina? Eu treino 3 anos, 5 anos. E cadê a definição? E cadê o tanquinho? Aí você acha muito 6 sessões. Aí vamos para cliente que não treina, que não faz nada. Chega lá, 6 sessões. Eu falei, 6 sessões para começar. Porque pode ser que precise de 12. Pode ser que precise de 20. Eu não sei como que tá seu músculo. Eu não tenho uma maneira de medir o seu estado. Entendeu? Então, esse que é o ponto da gente conscientizar o cliente, né? O que a gente faz? A gente lapida, a gente gerencia, a gente coordena. Mas tem que saber onde você tá, né? O que te fez chegar até aqui? Você treina? Você tem uma alimentação saudável? Você faz, tá? Então, beleza. Então, a gente só vai te lapidar na Sculpting. 6, 8 sessões, top. Né? A gente teve uma cliente que corrigimos a diástase dela em 8 sessões. Uma correção de diástase é uma coisa surreal de se falar com um tratamento estético. Porque a única maneira de corrigir diástase era com cirurgia, com abdominoplastia, onde se abre de lateral a lateral do abdômen, se faz uma costura entre os músculos e mesmo assim, você sempre vai ficar com o abdômen reto, porque não tem como deixar ele negativo. Você não garante força muscular, porque o músculo vai ficar ali preso sem muita mobilidade. Veio a tecnologia. 6 sessões é inicial, tá? A pessoa acha muito, meu Deus, e não tinha outra maneira. Voltando para cliente de 8 sessões. Em 8 sessões a gente corrigiu a diástase dela. Por quê? Ela sempre treinou, na gestação ela treinou, ela terminou de ganhar bebê, ela foi fazer LPF, ela voltou pro Pilates, ela voltou a treinar. Quando a gente chegou com a máquina nela, foi 1 ano e meio depois que ela já tinha tido bebê, quase 2 anos que ela já tinha bebê, não tinha corrigida a diástase com LPF, não tinha corrigida a diástase com Pilates, muito menos com a musculação. Em 8 semanas, nós corrigimos a diástase dela com a máquina.
Só que o que acontece? Ela veio de um preparo, ela veio pronta, o músculo dela estava ativo. Ela já estava gerenciando aquilo, Tudo. né? Só que ela não tinha o recurso, daí veio o recurso para lapidar. Ponto, Foi fechamos a 8 cerejinha sessões. do bolo. Vai ter clientes que vai fazer 12 e não vai resolver, vai ter que fazer mais, como tem clientes que fazem apenas 6 e resolvem. Então, esse é o ponto que a gente tem que ter essa consciência. O que o seu médico fez, ele fez o que eu acho correto como um profissional. O profissional, ele tem que falar o que a cliente tem, ele tem que explicar para o cliente a parte que a cliente não entende, que é a parte nossa, no caso, a parte fisiológica, a parte toda a técnica, né, de maneira clara, que o cliente consiga entender. E o cliente tem o poder de escolha. Quero seguir, não quero seguir. Quero seguir, exatamente. Esse é o ponto. E a partir do momento que tu quer seguir, tu tem que ter comprometimento. Tu não pode responsabilizar a clínica que não te dá resultado, o médico que não te dá resultado, a nutricionista que não te dá resultado, a academia que não é boa. Gente, tem gente que treina... Porque senão a gente vai viver sempre arrumando um culpado e sempre com problema, né? Porque o problema só vai resolver na hora que a gente assumir essa responsabilidade que é nossa, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Exatamente. São coisas que se unem, né? Aham, é o profissional exato. que vai te ajudar, mas é você que vai ter que mudar o que você faz hoje. Exatamente. Tu não foi lá para alguém resolver o teu problema. Tu foi lá para alguém te dar uma estratégia. É isso aí. Mas, né, aquilo não exime a tua parte da história. Não. Eu vou te dar um tu exemplo. foi lá para o profissional dizer o que tu vai fazer, né? Não, o plano é esse aqui. Esse é uma coisa muito legal de você confiar no profissional. Por exemplo, estava te contando que eu não tô passando bem nesses últimos dias, né? Estou com essa indisposição. E eu sei que eu não posso comer certas coisas, eu sei que eu tenho intolerância à lactose, eu sei de tudo isso. Mas quando eu voltei de viagem, segunda-feira, muito mal, passei mal na viagem e tal, onde que eu corri? A profissional que vai me dar o ativo que eu preciso tomar, que eu confio, e na minha nutricionista. Na segunda, acordei e falei, Karine, eu preciso de uma dieta detox urgente. Eu sei o que eu preciso como cliente. Eu sei o que eu quero como cliente, mas eu não tenho a menor noção, mesmo fazendo isso todos os dias, mesmo tendo muito conhecimento de nutrição, como que se faz um cardápio detox. Então. E aí eu fui buscar a ajuda de um profissional. Claro. E ela me passou, ela mandou uma carinha lá assim, como você achou a dieta? Eu, achei ótima. Até imagino. Sim, né? Mas é o que eu preciso. Que vai te solucionar é ótima, né? Para aquele momento é ótimo. Exato. E aí ela falou, você precisa tomar você precisa fazer esse kit detox também, que tem lá na Formédica, assim, que tem isso. Porque é o kit que vai limpar o teu fígado, que vai fazer isso, então a gente tem que fazer os dois juntos. Eu, tá bom. Né? E esse é o ponto, ela me deu o que eu preciso fazer. Se eu não fizer, que resultado que eu vou ter? Exatamente. Ela não tá lá de babá, né? Ó, Cláudia, tomou? Fez aquele negócio? Tomou agora? Comeu o quê? Exato. Então, olha a importância do papel do cliente, né? Olha a importância. E aí, se você vem para o gerenciamento do envelhecimento, que é o nosso assunto, o teu papel é começar hoje. Não importa se você está com 15, se está com 20, se está com 30. O teu papel é começar. Porque o teu resultado vai ser diferente. Se você ficar uma semana lavando a sua pele com um sabonete específico para sua pele, você já vai ver diferença. Se você ficar uma semana hidratando, blindando a sua pele, o seu resultado já vai ser diferente. E aí você começa a se motivar e vai fazendo as coisas. Exatamente. Não confiar só em uma coisa, não confiar só em um pilar, sabe? É uma estratégia e essa estratégia tem um profissional para te ajudar nisso. Exatamente, uma estratégia. Isso bem aí. Isso mesmo. Estratégia. Cláudia, obrigada, viu, meu amor? Quantas horas a gente falou? 1 hora e pouco. Meu Senhor. Mas a gente quer te agradecer muito. Foi extremamente, assim, despertador, eu acho, né? Conscientizador. E eu acho que se a gente quer realmente chegar lá nos 300, nos 200 anos... Nossa meta de vida. A gente nunca sabe, né, quantos anos nós temos, mas enquanto o nosso Pai permitir que a gente esteja aqui para um propósito... Exato. Que a gente esteja na nossa melhor versão. Acho que é isso, né? Porque se o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo, por que não fazer desse templo o melhor lugar? Exatamente. Eu gosto muito dessa frase. Falo muito isso. Eu falo que a gente atrai pessoas com o mesmo objetivo que a gente, né? E lá na clínica a gente tem pessoas muito espiritualizadas, pessoas que têm a mesma conexão que eu tenho com Deus. É o tipo de cliente que eu atraio. Quero te contar uma novidade rapidinho. Então conta. A gente criou lá na Quer clínica... contar pra mim e pra vocês? Rapidinho. A gente criou lá na clínica agora um quarto chamado Quarto de Guerra. E Erivelto já é o primeiro convidado. Uau!
Tem um livro muito inspirador que fala sobre um local de oração que uma pessoa escolheu, né? Tem um filme, né, que chama O Quarto de Guerra, né? E aí né? o livro inspirou o filme, né? E aí eu tive... E como é que chama esse livro? É Quarto de Guerra. O nome é Quarto de Guerra. E aí um dia eu fazendo uma oração e tive esse discernimento, essa revelação de criar dentro da clínica um espaço. Por quê? Lembra do nosso começo da conversa? Que as pessoas têm uma mudança total na percepção de vida delas, nos comportamentos delas relacionada à estética, relacionada à posição à beleza dela. E lá na estética eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito o quanto que eu transformo a vida das pessoas, o quanto que a estética transforma a vida das pessoas e o quanto que às vezes elas vêm para a estética não por um problema estético. Elas vêm para que eu tenha, para que a minha equipe, eu digo eu porque eu Essenciale, né? Mas é um time, é todo mundo que tá ali na frente comigo. Essa visão que a gente tem humana de olhar para a pessoa, de entender. Semana passada a gente atendeu uma cliente que perdeu o marido há 4 semanas, né? Com 3 filhos na fase de adolescência. O mais novo tem 10 anos e ela entrou na clínica e começou a chorar. E a gente acolheu ela e eu levei ela para esse espaço que se chama Quarto de Guerra, que a partir de agosto vai estar disponível para as nossas clientes, que é o espaço que a gente separou na clínica, é uma sala aberta para os nossos clientes. Então, os nossos clientes vão ter lá um espaço para fazer uma oração, para fazer uma meditação, para ler a Bíblia, para ler um livro, mas principalmente ali vai ser um local depositado de oração. Todo mundo vai estar incumbido de orar naquele lugar. E naquele lugar a presença do Espírito Santo vai estar. Uau. Naquele lugar nós destinamos para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem saradas, não da estética, não da parte física, mas da parte emocional espiritual. E espiritual. Né? E o que eu quero com isso? Eu quero atrair pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu, que tenham a mesma fé que eu, que tenham a mesma... E quando eu levei essa cliente lá, a sala não estava pronta ainda. A sala estava toda fazendo. Ela entrou na sala, me abraçou e falou assim, você promete que você vai me chamar para essa sala? Eu falei, 1º de agosto essa sala está aberta. Você vai ser a primeira pessoa. Erivelto, você vai ser o segundo. E aí, e ela falou assim, muito obrigada. Porque eu sou de Minas Gerais, eu não tenho ninguém aqui, eu tô sozinha aqui. Eu tenho certeza que Deus me colocou nesse lugar, porque esse momento que eu tô passando, eu vou ter pessoas me apoiando. E esse é o propósito do Quarto de Guerra, sabe? Eu recebo pessoas que vêm para me buscar ajuda pela estética, mas não é só a parte estética, não é o externo, é o interior. Então, a novidade é essa. A partir do dia 1º de agosto, a gente vai ter o Quarto de Guerra lá disponível para os nossos clientes. 9 da manhã, às 20 horas, 21 agora, na hora de verão, que a gente trabalha um pouquinho mais estendido, para que a gente tenha essa comunhão, para que a gente compartilhe, para que os clientes se encontrem nesse local também, né? A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá né? Estarei, né? Lá estarei. Então, esse é o propósito, né? A gente tá lá reunido, uma sai, a outra entra, a outra volta, ter um lugar que o tempo todo está sendo movimentado com a energia do Espírito Santo, que é isso que a gente quer. Eu sou a terceira, tá, Erivelto? Não nem contei ela. Fantástico, Claudinha. Eu percebo que a tua clínica, ela é uma estética com propósito. Com propósito. Né? E esse olhar, assim, humano e total, assim, do ser humano, enquanto não só um corpo, mas corpo, alma e espírito, você sempre teve. Eu acho que esse é o grande diferencial da Essenciale, né? Sim. Então, que Deus te abençoe. Sim, olhar para isso mesmo, né? O templo do Espírito Santo, ele tem que ser bonito. Exatamente. Eu falo muito isso, eu gosto muito da nossa... A gente tem essa mesma visão, tem que ser bonito. Né? Quem gosta de morar numa casa suja, exatamente, numa casa desorganizada, numa casa sem decoração? Ninguém gosta, né? Então, se nós somos templo da coisa mais importante do universo, que é Deus, que é o Espírito Santo, tem que sim estar bonito. Por que não fazer desse templo o melhor lugar, né? Esses dias uma cliente falou assim, Cláudia, você não acha que é excesso de vaidade esse cuidar? Eu falei assim, não, meu amor, é excesso de valor. Exatamente. Excesso de valor. É você valorizar quem mora dentro de você e depois valorizar quem você foi confiada a ser. Exatamente. Né? E é isso aí. A gente não está falando em transformar pessoas, né? A gente não está falando em mudar quem você é, te transformar numa caricatura, numa outra pessoa. Não. A gente está falando em fazer você se sentir melhor. Em você, tua casa, ser mais bonita, né? Aquela reforminha na sua casa. E não querer a casa do vizinho. E não querer ser igual ao vizinho. Esse porque é o ponto. É sobre identidade, né? Sobre aquilo que a gente realmente é e a gente se vê dessa forma. É sobre isso, né? É sobre isso.
Então, muito obrigada, Que viu? agradeço. Que Deus te abençoe, venha mais vezes. Você é uma grande empresária. Vamos ver se eu vou ser também. convidada depois de 1h30. Mas Não, acho que vai, hein? Mas as essencialetes. Vocês querem a Claudinha de volta? Deixa eu ver. Vocês conhecem a história dela de vida como empresária? Ela é muito jovem. E você não viu quantos anos que ela falou aqui? Quantos anos que tem essencial? Não repito. Quantos anos? Então, ela começou jovem. Você é uma grande inspiração, Claudinha. Obrigada. Sinta-se convidada para vir contar a tua história e inspirar Vamos combinar. outras pessoas, outras mulheres. Amém. Mãe, mulher, empresária. Viu? O maior desafio é a mãe. Esse aqui é o nosso quarto de guerra. É, Pois vem isso aqui aí. contar Isso aí. a tua história, viu? Venho sim. Venho sim. Boa Obrigada. noite. Obrigada a você. Muito boa noite. Durmam com Deus e até o nosso próximo podcast. Seja ainda mais feliz.